o Luciano Lincoln, que eu uso sempre isso, que é a teoria do envelhece ou não envelhece. Quer dizer, você tem que olhar para o anúncio, para a campanha, para qualquer coisa, e você tem que pensar nisso. Se isso aí vai envelhecer, isso não vai envelhecer. E é engraçado como, se você pegar o copybook, até hoje, a maioria dos textos que estão ali dentro, e de novo, não é uma apologia aos textos novos, é o raciocínio, nada envelheceu ali, né? Se você pegar o que está aqui, a campanha de Estadão, que tem o Aragão e o Eugênio numa forma de dar inveja a qualquer pessoa, você fala, cara, tudo hoje, se estivesse veiculando, ia dar muito mais orgulho, eu acho, para o mercado do que a gente tem visto. A gente, talvez por uma série de fatores de complicadores, e aí de novo, não vamos entrar nessa porque não é esse o debate, né, de aprovação, lei e tudo que a gente passa, mas as boas campanhas de texto e aí elas continuam sobrevivendo até hoje, né? E esse anúncio é profundo pra caramba, né, cara? O raciocínio dele, assim, você chegar no Michael Jordan, no Isaac Newton do zero, é um negócio que não é uns páginas, assim, tem um trabalho ali. Eu acho que estava vendo o cara que trouxe, estava pensando, eu acho que a gente, com essa história, assim, acho que a consequência de raciocinar cada vez menos, se aprofundar cada vez menos, essas coisas, eu acho que a gente está fazendo cada vez menos o primeiro sutiã, e a gente está fazendo cada vez mais filmes que, às vezes os filmes são uma merda, às vezes os filmes são bons pra caralho, mas os filmes eles falam que são sutiãs leves, confortáveis e com bastante padding, ou não, aumentam ou diminuem seu peito. Os filmes são cada vez mais isso e menos encantadores, cara, menos, a gente cada vez mais está dizendo que quer comer a mulher antes de perguntar o nome dela, eu acho. A sensação que eu tenho é essa. Assim. Voltando um pouquinho aqui sobre a história do briefing, né, que é uma coisa que a gente tem reclamado muito. Por que existe uma tendência também, uma coisa que o Fernando Campos falou, que eu acho do caralho, que é assim, a gente tem uma geração hoje que acha que briefing é um obstáculo, quer dizer, você acha que o briefing é um complicador do assunto. Muitas vezes a gente perde tempo dentro de processo da agência, e é uma puta culpa da criação, porque fugiu daquilo que tem que ser dito, né? Aquela partezinha, apesar de ter 500 caixas no briefing, o importante é o que é para falar, né? Aquela perguntinha simples ali, aquela frase simples. Eu sinto hoje um pouco assim, a forçação de barra para fugir disso é tão grande, somado a um jeito de, às vezes, não escrever tão bem, que, puta, cara, você cria um problema onde não tinha, né? Basicamente. Volta, né? Você quer dar a volta para fazer com que uma ideia viva, em vez de discutir o briefing. Eventualmente o briefing não é bom, né? Vamos enfrentar o briefing também, né? Ajudar talvez a fazer o briefing. Acho que, especialmente os diretores de criação, acho que vale muito pra gente, diretor de criação, ajudar um pouco a construir o briefing mais, né? Já que tem sido um problema tão grande, né? A qualidade do briefing, para chegar num briefing e a gente já viveu muito isso trabalhando junto, inclusive, na Finasca, por exemplo, da busca incessante até chegar no que é a verdade desse briefing. Aquilo, às vezes, gastava mais tempo do que efetivamente criando depois. Criar depois pode até ficar muito mais fácil, porque você, a partir do momento que você tem uma verdade efetivamente ali, é completamente diferente quando você pega esse briefing escrito aí só para preencher os espacinhos, né? E o cara também não lê o briefing, faz uma ideia, depois tenta encaixar aquela ideia dentro do briefing. Essa coisa da gente ficar querendo driblar o problema, né, meio avestruz, assim, tem que enfrentar um pouco esse problema. De vez em quando os briefings são gigantescos para parecer que são profundos ou querem dizer alguma coisa, mas não É, que a forma que escreveu muito não quer dizer nada. Exatamente. E aí de briefing acho que tem duas. Estava falando que tem duas coisas básicas. Primeiro, desconfie do briefing. Chegou o briefing, é isso mesmo? Vamos ver. Peraí. E chegamos com um acordo, ok, o que eu vou falar é, uma vez estabelecido o que tem que falar, não fuja disso aí. É isso vamos embora. E voltando a uma outra função básica que a escrita ajuda a gente, as pessoas estão perdendo, é assim, a escrita nos ajuda na capacidade de argumentar também. A gente, durante muito tempo, e eu tenho uma teoria muito particular, não quero falar mal do planejamento do marketing, longe disso, mas assim, o crescimento do planejamento tem muito a ver com a ausência da criação, de não querer ir nas reuniões porque não era o papel dela apresentar, e com uma certa preguiça dos atendimentos de falar assim, pô, eu vou levar lá. E aí surgiu um cargo novo nesse negócio que fez todo esse meio de campo aqui bem feito, e aí agora a gente fica reclamando de um papel que a gente não queria exercer na reunião. Falou, não vou naquela porra daquela reunião se fudendo, porra, não vou lá falar com o cliente,
Não, pô, não é meu papel, tem alguém que é pago para isso. E isso já veio de uma geração nossa, quer dizer, aí a geração que chega agora, que tem esse modelo, que já não sabe, quer dizer, já não sabe a sacanagem, mas que escreve menos, somando essas coisas, a gente vai ter um problema ainda maior, porque assim, boa parte desses problemas, eles são resolvidos com discussões, né? Você sentar na frente do cliente, o cara fala, alguém do planejamento fala, e a gente fica numa posição meio estrela do tipo, puta cara, isso não é meu papel, vai. Eu ia acrescentar que escrever também é isso. Eu estava brincando do Keynote, eu virei um profissional de Keynote. Você fazer vários efeitos. O que eu acho que é saber escrever também é saber escrever uma apresentação, saber escrever, saber argumentar em poucas palavras uma apresentação. Pô, mais assustador do que falar para vocês aqui, antes de ontem eu estava em Porto Alegre e dei uma palestra para 200 médicos numa Santa Casa. Putz, todo mundo de jaleco e com um estetoscópio, não sabia o que falar, não sabia nem a reação do todo mundo. Tinha gente virado de turno e eu estava ali no palco com um holofote em cima. Eu perdi sono escrevendo a apresentação, porque eu tinha que argumentar para um público diferente. Então, escrever mais e melhor também é saber argumentar, saber fazer a apresentação. Exercita o argumento, né? Exercita o argumento, encadeia o raciocínio. Por exemplo, eu tenho escrito e-mails maravilhosos, cara, porque a quantidade de e-mails que eu escrevo é negócio. Tem categoria e-mail aí, não? É o que resta, né? Keynote, e-mail. Mas é porque assim, a gente começa de novo aí, a criação, eu sinto isso quando eu escrevo alguma coisa, quando a gente tem uma discussão, quando a gente posiciona a criação no lugar da coitadinha, de porra, vocês estão batendo, e aí é onde eu acho que o Papito foi bem feliz já no início, a criação vem junto, mas eu acho que também tem uma puta carga nossa de culpa e nossa de formação de gerações também, do tipo, qual é o papel, cara? Assim, teu papel não é só ficar na agência. Eu adoraria também amadurecer, né? Virar gente grande. Eu adoraria não fazer conference call, por exemplo, adoraria não ter que fazer, aqui visual, mas cara, faz parte do job, faz parte do job, não é meu porque eu sou diretor de criação, faz parte dos jobs hoje das duplas de criação, sim, né? E acaba que no grupo de redatores, e no grupo de criativos, né, porque aí não dá para excluir mesmo, você vai se apegar àqueles que têm capacidade de argumentar. E, cara, numa boa argumentação, tudo está muito correlacionado, assim. Você falou uma coisa boa que não é só redator. Me perguntam, às vezes vão mostrar o portfólio, eu até esqueço de perguntar se a pessoa é diretor de arte ou é redator. Diretor de arte também tem que escrever mais e melhor e argumentar. Não é só, acabou essa coisa de só o redator que escreve. Todo mundo, planejamento escreve. Esse na Thompson, não quero fazer propaganda, mas escreve muito bem. E volta e meia eu vejo briefings e planejamentos que me deixam um pouco assim, caramba. Eu queria saber escrever melhor assim, argumentar melhor assim. E sinto que não é só mais o redator, entendimento, o diretor de arte. Todo mundo tem que escrever um pouquinho mais e melhor. Porque na base da escrita, assim, a gente sempre fala que a arte de escrever é uma arte de cortar, né? Então, se você quer chegar num raciocínio mais curto, inevitavelmente você vai ter que escrever mais sobre ele. Se você não escreve mais sobre ele, você vai fazer um raciocínio curto ruim, né? Ele morre ali. O Zé Madeira tem uma frase boa que é voo de galinha. Levanta, pum, cai lá na frente. Ele não chega, né? E aí, de novo, quando a gente fica assim, os redatores estão aí nesse discurso velho, de porra da escrita. Tem um cacete de velho nesse negócio. Hoje, o negócio da propaganda, muitas vezes, é decidido por capacidade de argumentação, capacidade de conceituação, capacidade de escrever. Um e-mail que seja, né? Você resolve milhões de problemas na agência respondendo um e-mail decentemente. Vê um advogado chega na frente do júri e põe uma fotinha. Então, é isso aqui, eu pensei no pato voando aqui. Não, o cara tem que ter a verba, né? Como é que vai convencer pessoas, cara? Desenvolver o raciocínio. Esse é um outro ponto, né? Assim, a gente veio de uma geração que era muito claro os papéis, né? Do jeito que você falou, redator e diretor de arte. O que é um redator hoje? Como é que você diferencia hoje o cara que é o redator? Uma coisa que você está brincando de entrar aqui é assim, se pegar hoje, em média, e inverter o redator com o diretor de arte, não faz diferença nenhuma. Por quê? O redator ele pega uma imagem no fauna, em qualquer lugar, uma imagenzinha bacana, joga no anúncio inteiro. O diretor de arte põe alguma frase básica que explique aquela loucura que está acontecendo agora com o motor X e pronto, é isso aí. Está se exercendo um pouco o ofício da coisa, assim, do craft mesmo, assim, né?
Cada um tem que se aprofundar, ambos são criadores, né? Mas cada um tem que se aprofundar, e talvez os diretores de arte tenham se aprofundado durante muito tempo, muito mais, e você percebe isso. Talvez na nossa geração, os caras foram desenvolvendo, quer dizer, tem o ato de criar e depois como é que ele executa esse trabalho, né? E parece que exatamente nessa geração e nessa época, talvez por causa do anúncio visual também, os redatores foram deixando isso um pouco de lado, né? E aí perdeu-se nisso talvez a passagem de uma geração. Ali teve um momento ali que escapou um pouco, porque a gente aprendeu vendo esses anúncios todos que a gente mencionou aqui, entre outros incríveis anúncios de long copy nos anos 60, quando você pega o copybook, por exemplo, que nós dois inclusive tentamos trazer o copybook e nenhum dos dois achou, né, gente? A coisa está feia, né? Mas, assim, Mas o Meirelles trouxe um texto. O que acontece, o longo é outro. O que acontece com os redatores acontece com o mundo inteiro. Por exemplo, eu peguei umas pérolas do Enem. O que as pessoas estão escrevendo por aí? Vamos ver aqui. A conscientização é um fato esperançoso para o território mundial. Vamos deixar de sermos egoístas e pensarmos um pouco mais em nós. No Amazonas está sendo, como C, a maior derrubagem e a extração de madeira do Brasil. Não preserve apenas o meio ambiente, mas sim todo ele. O maior problema da floresta Amazonas é o desmatamento dos peixes. Nos dias de hoje, a educação está muito precoce. A natureza foi descoberta pelos homens há 500 anos atrás. O que é de interesse de todos nem sempre interessa a ninguém. Isso é bom, em inglês fica bom pra caralho. Na época de Cristo não haviam indústrias com H para poluir, e assim mesmo haviam problemas sociais entre os povos. Cara, assim, a gente está escrevendo pior, não só a gente, nós redatores, mas o país está escrevendo pior, o mundo possivelmente está escrevendo pior. E não posso solucionar os problemas do Brasil e do mundo, mas o que eu posso fazer na agência é obrigar os caras a escreverem direito. Bom, eu tenho um Enem na criação, né? Eu não vou revelar nomes, eu não vou revelar os erros, as pessoas fiquem tranquilas, eu não revelo nem internamente. Mas eu vou separando com o Renato Simões, aí eu dou aquela olhadinha no teclado assim e falo assim, não, aqui ele, porra, não, ele tá do lado, aqui não, aqui é burrice mesmo. Aí esse daqui, esse eu não entendi e tal. Então, por exemplo, a gente tem pérolas aqui, eu separei algumas aqui, não são os tops, eu já tive melhores já, mas esse foi o da última semana. A gente tem admirar com I, admirar, a gente tem acender a luz, né, de ascensão. O viagem com G e J, esse eu não vou nem entrar no mérito, porque ele é muito, já tá fora, não concorre mais. A gente junto, né, que aí quando vai traduzir para o inglês fica, mas não tô entendendo, ligue pra gente, tá? Call the agents, não tô, né? Call the agents, como é que é isso? Segmento com GUI, né, de seguir, não do segmento do negócio. E metri, né? Metri esse foi emblemático, quer dizer, era um roteiro e falou assim, metri. E eu falava, caralho, o que é metri? M-E-T-R-E, metri, puta, não tô entendendo, metri. Aí o garçom falou com metri, metri, M-E-T-R-E, puta que pariu. Então, assim, não é porque o cara não sabe escrever, porque o cara não leu. O problema veio um pouquinho antes. O analfabetismo eletrônico, né? Só ouviu a palavra. VC, que isso eu nem ligo mais, porque é tão comum, né? Que, assim, VC, assim, não é... Chatice de velho, nossa. Chatice de velho, mas assim, é descuido com ofício. É descuido com ofício. Hoje, se você tem o Google, assim, é inadmissível ter erro de ortografia com o Google. Não, e para o redator é inadmissível. É inadmissível, porque é uma premissa muito básica da escrita. Eu acho que isso, quando a gente vê a audiência aqui, é óbvio que tem redatores, estagiários de redatores, gente que quer ser redator, e muita gente que não tem nada a ver com essa praia. Mas o redator tem que entender, o cara que quer ser redator, ele tem que entender que ele precisa escrever direito. Se ele não respeitar a língua, ele vai ser diretor de arte, então. Vai ser vai fazer outra coisa da vida. Desculpa. É uma boa, tem alternativas para isso. O cara chegar e apresentar para o diretor de criação dele, os roteiros também, você estava falando de palavras, mas a qualidade, e por isso que eu acho que não é só long
copy, né? Não é esse tema, escrever quantidade. A qualidade do roteiro, se você perguntar para os diretores das produtoras, pessoal de produtora, a qualidade de alguns roteiros, a escrita, como é que está escrito aquele roteiro ali? O cara não entende, antigamente chega no fax, né? Hoje em dia chega o roteiro lá, o cara olha aquela porra e fala assim, não tem ninguém explicando, né? Não tem ninguém do lado para fazer a micagem ali, o cara entender. O cara lê aquela porra e não dá para entender, porque não faz sentido. Eu estava falando com o Clóvis Melo ontem sobre isso, e ele estava me falando exatamente esse papo que era assim, e o Clóvis, quem conhece, uma figuraça, e ele falou que tem muito roteiro que ele não entende. Não entende o roteiro, não é que ele não entendeu a ideia, ou ele não gostou, ele não entendeu o roteiro, porque... Não juntou Lé com Cré ali, né? Bom, acho que a gente tem agora aqui mais 15 minutos, é isso? 15 minutos, perguntas. Só para mencionar, fazer uma propaganda aqui, né? Fazer uma well written and read. Por exemplo, já que o copybook não veio, esse aqui eu achei ali antes de vir para cá. Economist, campanha histórica que rende, por exemplo, um livro desse tamanho e que não é necessariamente sobre textos longos, né? E muitas vezes é sobre concisão, é a arte do all type, né? Da força da palavra. Que atravessa 4 décadas, né? 40 anos. Quer dizer, tem uma força e dentro do envelhece, não envelhece, né? Que a gente comentava aqui, o Lincoln, né? É uma dessas provas, né? E os redatores, os que pretendem ser redatores estagiários, etc. e tal, precisam ler essas coisas também, tá? Tem que ver filme, tem que ler livros maravilhosos do Saramago, então mas precisa ler também coisa boa de propaganda e saber, porque esse é o ofício também, a técnica do ofício, né? Às vezes o anuário não resolve esse problema, né? O livro do Manchon não resolve, mas tem a campanha o livro sobre a Avis nos anos 60, o copybook, Volkswagen, coisas antológicas, etc, etc, etc. Então é isso, é uma bíbliazinha, acho que vale. Eu costumo, vendo os anuários, a gente costuma ter inveja das pessoas da nossa geração ou das pessoas que estão fazendo um trabalho bom. Eu fiquei com uma puta inveja do Neil Ferreira quando comecei a ver tudo assim, cara. Porque tudo que ele fez naquela época se aplica absolutamente aos dias de hoje. Você não tem nada, quase nada no trabalho desse cara que envelheceu ao longo do tempo. Eu estou citando ele muito específico, porque talvez ele seja o nome menos badalado de toda essa geração que veio na época dele. Ou porque ele era low profile, ou porque ele criou a frase que era brilhante, que é prêmio para mim é bom, mas para os outros é marmelada. Esse era o perfil desse cara que ele ficou um pouquinho de lado na história da propaganda. Eu sempre busco, porque eu acho que foi um dos maiores redatores da história da propaganda brasileira, competindo com os nomes de hoje. Perguntas?